Senta aí e presta atenção, porque tem coisa que acontece nesse Brasil que faz a gente duvidar se o povo ainda lembra o que é certo e o que é pecado. Tá? Não é possível, né, que alguém olhe para uma história suja de sangue e enxergue um ídolo. Vocês conhecem bem essa carinha inocente, né? Pois é a Suzane von Richthofen. A mulher que virou manchete por destruir a própria família, agora desfila como se fosse celebridade, com gente batendo palma, pedindo até autógrafo e achando bonito o que é tragédia. O mundo perdeu o medo de chamar o mal pelo próprio nome, perdeu o temor de Deus e abraçou a inversão total dos valores. Quem deveria ser lembrada como uma das criminosas mais cruéis do Brasil, virou estrela de streaming, com fila de curiosos que tratam os crimes dela como entretenimento. Isso não é só um absurdo, é um sintoma de um coração que não enxerga mais a gravidade do pecado e ainda acha normal aplaudir uma figura que nunca demonstrou arrependimento real. Agora, rapidinho, eu quero dar uma pausinha aqui e pedir que você, por favor, deixe o like. O teu like é muito importante. Eu peço encarecidamente, tá? Não esqueça de dar o joinha, porque o teu joinha faz vídeos como esse aqui, que são vídeos muitas vezes polêmicos, a furar a bolha da censura. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quiser aprender a trabalhar com a internet, ter uma renda extra, podendo aí faturar de R$1.000 a R$2.000 por mês, só trabalhando pelo celular e ainda participar de um sorteio de um Pix de R$5.000 na tua conta, fica até o final do vídeo, porque o negócio aqui vai mudar a tua vida. O povo está se empolgando para assistir um filme da vida de quem tirou a vida dos próprios pais, né? Um povo que não move um dedo para defender a santidade, a justiça e a verdade, e agora estão aí crentes passando pano. Tem cristão que assiste a esse circo como se fosse só mais um filme e nem percebe que está abraçando a mesma lógica do mundo. Essa mesma lógica que transforma assassinos em celebridades e destrói o valor da vida. Isso não é só entretenimento, é uma afronta direta para o céu, como se dissessem: nós não ligamos porque Deus pensa. E olha o nível que chegamos. Essa mulher que virou manchete por derramar o sangue da sua própria família, agora está faturando como se fosse influencer das grandes. Tem mais de 151 mil seguidores nas redes sociais, gente babando, implorando por um chinelo feito à mão por ela, pagando R$160 ou mais para exibir no pé um pedaço de borracha com a assinatura de quem protagonizou um dos crimes mais sombrios e hediondos do país. E ainda tem quem peça autógrafo como se ela fosse uma santa. Isso aí não é só uma doença coletiva, tá? É a prova viva de que o coração do povo se distanciou de Deus de uma forma que já não diferencia tragédia de espetáculo, ou pecado de produto e arrependimento de marketing. E o pior não é ela vender, é ter fila de pessoas querendo comprar, porque o problema nunca foi só o monstro da história, mas a multidão que alimenta e celebra esse monstro como se fosse um ícone. É surreal, meus irmãos, o nível da cegueira que esse povo atingiu. Não é nem chinelo luxuoso, é um negócio simples, uma borracha com as pedrinhas coladas, e mesmo assim tem fila de gente pedindo autógrafo e pedindo um chinelo como se fosse um objeto sagrado. Agora me diga com sinceridade, você teria coragem de calçar algo feito pelas mesmas mãos que um dia tiveram coragem de tirar a vida dos próprios pais? Comente aqui abaixo, porque eu quero ver até onde vai essa loucura coletiva. Será que o brasileiro perdeu completamente o senso de temor a Deus e o mínimo de respeito pelo que é sagrado, que é a vida? Ou nós estamos tão anestesiados que agora até o mal virou um par de chinelos? A fama da Suzane está tão pesada que ela chegou a colocar nos stories dela, no Instagram, dizendo: olha, a minha imensa gratidão a todos que estão mandando mensagens no WhatsApp para mim, o carinho e a procura de vocês tem sido grande demais. E eu agradeço a todos que estão seguindo e tal. E pode ter certeza, meus irmãos, o Brasil atingiu um nível de loucura que é surreal. O povo está desesperado atrás de uma chinela feita por quem carregou nas mãos um dos crimes mais chocantes que já vimos no Brasil. E não é pouco dinheiro, não. Ela está enchendo os bolsos de grana, faturando alto, enquanto tem gente criando perfil falso só para fingir que é ela, para pegar carona nessa febre doentia. O G1 noticiou que o ateliê dela
teve que alertar contra golpes, porque até estelionatários já perceberam que tem fila querendo comprar o chinelo da assassina como se fosse uma peça de colecionador. Isso aí não é só um comércio, é sintoma de uma geração que perdeu o medo do mal, que trata o pecado como grife e transforma monstros em marcas registradas. Onde foi que o temor de Deus se perdeu a ponto de alguém achar normal vestir no pé o símbolo vivo de um coração sem amor? Porque quando o crime vira moda e a decadência já deixou de ser notícia e virou rotina, é sinal que o mundo já está na mão do capeta. E meus irmãos, vamos falar sério aqui. Se isso aqui não é sinal do fim dos tempos, tá perto. A pergunta de muitos é: mas ela não tem o direito de viver e recomeçar a vida? Claro que ela tem, ela cumpriu parte da pena, saiu, siga a vida dela. Isso ninguém está discutindo. A questão é outra. Desde quando a gente começou a tratar crime como currículo para fama? Desde quando assassinos viraram celebridades? Porque o que estão fazendo com ela não é dar chance, é dar holofote, é filme, é like, é dinheiro entrando, é gente tratando ela como se fosse uma celebridade. Me diz aonde está o limite? Será que o Brasil desaprendeu a diferenciar misericórdia de idolatria? Uma coisa é deixar a pessoa respirar, viver, outra é correr para jogar fama em cima dela, como quem escreve a própria história com letras de sangue. Nós estamos alimentando a máquina que transforma o pecado em espetáculo e depois fingimos que isso é normal. E quando a sociedade aplaude o mal, ela mesma se condena. Não porque Deus deixou de julgar, mas porque o povo desistiu de temer a ele. E olha a ironia cruel que escorre nesse país. Tem mãe guerreira por aí ralando todo dia, fazendo artesanato, crochê bordado, se virando nos 30 na internet para alimentar os filhos. E ninguém dá um like, ninguém segue, ninguém elogia, ninguém compra. Mas basta sair da cadeia com um passado manchado de sangue que o povo corre para chamar "Ai, Su!" e agradece o cheirinho do chinelo e trata como se fosse artesã do ano. Isso não é só distorção, é reflexo de um país que perdeu o filtro moral, onde a tragédia vende mais do que a honestidade, onde a fama vale mais do que o caráter. No Brasil, o justo é esquecido e o esforçado é ignorado, e os criminosos estão sendo transformados em marcas comerciais. E depois o povo ainda pergunta por que Deus parece estar em silêncio no Brasil. Não é silêncio, é vergonha. Agora olhem bem para esse homem aqui do lado. Em 2015, no soldado do Corpo de Bombeiros, Israel dos Santos, atendeu ao chamado de uma enchente repentina. Ele entrou na enxurrada, lutou contra a força da água, salvou uma mãe e 2 crianças que estavam prestes a serem levadas pela correnteza. Quando voltou para tentar resgatar mais um morador, ele foi engolido pelo fluxo violento das águas e desapareceu. O seu corpo só foi encontrado no dia seguinte. O Israel não virou título de filme, não ganhou documentários, não teve verbas de lei de incentivo, morreu de farda, mas foi enterrado no esquecimento. Um herói de verdade que o Brasil nunca reconheceu. E enquanto isso, a Suzane é carregada no colo, tratada como estrela, aplaudida por uma geração que perdeu o senso, a mulher que salvou vidas. O homem que salvou vidas morre no anonimato. Isso aqui, meus irmãos, tem nome. É o mundo virado do avesso, aonde a roda grande atropela a justiça e exalta o absurdo. Eu quero saber de você. Você teria coragem de usar um produto feito por mãos que derramaram sangue inocente? Comenta aqui abaixo, porque a palavra de Deus já avisou e não foi ontem. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isaías, ele não estava brincando. E hoje as trevas viraram moda. O pecado virou item de colecionador e o amargo está sendo servido como doce. E o pior, tem crente na fila pagando ingresso para aplaudir o erro como se fosse uma vitória. É por isso que a terra geme. Não é falta de Bíblia, é excesso de gente que lê e não teme. Meus irmãos, a gente está mergulhado numa era em que o certo virou irrelevante e o absurdo virou espetáculo. Ninguém aqui está dizendo que a Suzane não pode sair da cadeia, saiu, cumpriu parte da pena. Tudo bem. Mas uma coisa é viver em paz, outra bem diferente é virar musa do crime, ganhar tapete vermelho, filme, streaming e ainda surfar em cima do Ibope para vender chinelo como se fosse prêmio. Enquanto o irmão dela, que perdeu pai e mãe no mesmo golpe,
segue no silêncio, no luto, no esquecimento. Mas quem liga, né? O que importa agora é o momento dela, é o povo babando por uma celebridade feita de tragédia, que transformou sangue em marketing e culpa em lucro. E o pior, tem fila de consumidores. O Brasil aplaude o pecado e chama de oportunidade. Depois se pergunta por que Deus parece distante. Não é Deus que se afastou de nós, foi o povo que trocou a verdade pelos aplausos e a mentira. A mulher virou ícone, ganhou fã-clube, aplausos, documentário e até gente disputando o chinelo como autógrafo. Enquanto o único sobrevivente daquela casa, o irmão Andreas, vive esquecido, isolado, numa casa tomada pelo mato, sem internet, sem glamour, sem voz. Esse rapaz carrega no peito a dor que ninguém quer lembrar, enquanto o país está transformando a assassina em marca registrada. Me diz aí, meus irmãos, isso aí não é o retrato escancarado do fim dos tempos? O povo celebra o brilho da tragédia, mas não enxerga o rosto apagado de quem perdeu tudo. O Andreas surta do escuro enquanto a multidão compra chinelo no claro. Ai dos que aplaudem o mal e chamam isso de sucesso. Ai dos que transformam sangue em like. Ai dos que assistem tudo isso calados, achando que isso é normal. Agora raciocina aqui comigo, não foi só um crime, foi uma implosão familiar. Um pai, uma mãe e um irmão de 17 anos. Tudo arrancado de uma vez, sem chance de recomeço, sem misericórdia. Hoje ela embala um filho no colo, né, Suzane? E esse menino vai crescer sem avós, sem memórias, sem uma história limpa para ouvir. Vai chegar o dia em que ele vai perguntar, né? E o silêncio vai ser pesado. Porque não existe jeito de esconder as verdades de uma criança que vai crescer. Isso ninguém comenta. Ficam ocupados demais elogiando o chinelo dela decorado, né? Feito com carinho, né? Como se isso limpasse o passado dela. O Brasil tem essa mania doente de maquiar tragédia com glitter e chamar de reabilitação. E aí que mora o perigo. Quando o país começa a tratar sangue derramado como detalhe e aplaude como se o tempo tivesse apagado a mancha, é perigoso. O problema nunca foi o produto dela, é os aplausos dela. Não é o chinelo, é o coração que não mudou. Pode ter cumprido pena, pode ter aprendido a colar pedrinha no chinelo, mas tem cicatriz que grita mais alto do que qualquer marketing. E quando um povo prefere idolatrar quem nunca demonstrou arrependimento verdadeiro, isso aí não mostra evolução, isso aí mostra decadência espiritual. Quem celebra o mal como se fosse vitória, está zombando de Deus que está vendo tudo. E quando o temor cai, o juízo não falha. Ninguém aqui está dizendo que a Suzane tem que parar de viver, tem que sumir do mundo ou ser perseguida até os últimos dias dela. Que ela siga a vida, que ela respire, que ela trabalhe, que cuide do filho. Deus sabe como julgar o coração de cada um. Mas o que precisa ser questionado com toda honestidade é esse aplauso ensandecido que o Brasil está dando para quem escreveu uma história marcada pelo horror. Não é sobre vingança, é sobre discernimento, é sobre olhar para uma tragédia e não transformar em palco, não transformar em marketing, não dar ibope como se o mal fosse entretenimento de luxo. Isso aqui não é caso isolado, é sintoma nacional, porque vamos falar a verdade. O Brasil tem um vício profundo em idolatrar aquilo que deveria repudiar. Idolatram bandido como se fossem heróis, idolatram escândalos como se fosse cultura. Se amanhã aparecer alguém vendendo lembrancinha do diabo, vai ter fila. Vai ter gente dizendo que é só um brinde. Aqui o mal ganha fã-clube, o pecado ganha fanpage e a desgraça ganha curtida. E depois o povo chora dizendo que o país está sem rumo. O Brasil não está sem rumo, só não está seguindo exatamente o rumo que deveria seguir. Está seguindo a idolatria, aplaudindo o caos, chamando isso de sucesso. A mente humana, quando se afasta de Deus, ela começa a tratar o mal como se fosse um espetáculo digno de aplausos. É como se estivessem em uma anestesia moral coletiva. O que ontem chocava, hoje diverte. O que antes causava horror, agora gera engajamento. O mal não se esconde mais, ele é celebrado, reverenciado, transformado em produto, em tendência, em narrativa. E o que é pior é que aqueles que fazem o bem, que vivem com retidão, que constroem em silêncio, são ignorados, apagados ou ridicularizados como ingênuos. A verdade virou piada, a integridade virou fraqueza, o caráter virou algo ultrapassado. Isso é uma inversão tão profunda que se alguém de 100 anos atrás assistisse ao que nós estamos vivendo, acreditaria que o mundo enlouqueceu. Porque enlouqueceu mesmo.
Vive-se uma era em que o mal é capa de revista e o justo, se não for conveniente, é jogado no esquecimento. Mas existe algo que nem o aplauso, nem o algoritmo, nem o Ibope conseguem cancelar: o juízo de Deus. Quem olha agora pode pensar que o mal está vencendo, que a injustiça virou regra e que o céu está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é paciência. Ele deixa o homem ir até o limite da sua arrogância, deixa o mundo se embriagar com o brilho do pecado, deixa o injusto acreditar que é intocável. E então, no tempo dele, a justiça desce. Não como manchete, mas como eternidade. Não como opinião pública, mas como verdade absoluta. O mal pode até ter palco hoje, pode até ter fãs, pode até ganhar dinheiro, mas a história não termina no trending topic. O mal não triunfa, só está acumulando recibos para ser pagos. E é Deus o único que sabe exatamente quando cobrar esses boletos. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha de uma mulher como a Suzane von Richthofen, que é conhecida por um crime bárbaro, estar aí nas paradas da fama? Você acha certo isso? Comente aqui abaixo. Deixe o seu comentário, a tua opinião é muito importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, nos teus contatos e grupos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E se você quer aprender a ganhar dinheiro online sem se vender, sem precisar expor a sua vida, sem viver de sensacionalismo, a hora é agora. A internet pode ser uma bênção, tá? E não tem nada de errado em prosperar quando se planta do jeito correto e certo. Não precisa aparecer, não precisa virar celebridade, não precisa contar histórias tristes para engajar, precisa aprender a aplicar e caminhar com sabedoria. E eu sei que você quer isso, uma renda honesta, um fruto abençoado, liberdade de tempo e uma vida tranquila. Então faça o seguinte: clica no link fixado no primeiro comentário logo abaixo ou escaneia a câmera do teu celular nesse QR Code que está aqui no canto da tela e chama a gente no WhatsApp e vem aprender conosco, porque se até o mal se organiza para faturar dinheiro, o bem não pode continuar parado. Tá? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.